Meu cabelo tá bom? Certamente que sim. Olá, amantes da música brasileira! Hoje eu vou falar a minha opinião modesta e singela a respeito da banda Mamonas Assassinas. Eu já falei deles aqui algumas vezes no canal e vamos falar mais uma vez, tá bom? Mas tudo isso depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora. Sempre lembrando vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. Também considere ser membro do canal, daqui a pouco a gente vai ter muita coisa para o clube de membros. Material extra de entrevistas já estão chegando para vocês aí, então eu quero que vocês tenham, assim, um pouco de considerar, assim, ser membro aqui. Me enrolei tudo, mas é isso mesmo, né? Também deixe comentário, né? Comente sobre a banda Mamonas Assassinas, o que vocês pensam sobre a banda, mas se não tiver nada pra comentar, pra engajar, ajuda a gente também, você botar lá Mamonas Juscelinas, né? Você põe Mamonas Juscelinas lá nas hashtags, que aí a gente sabe que você assistiu o vídeo, acompanha o canal e quer ajudar aqui o nosso trabalho também. Olha, em março de 1996, né? Eu, criança ainda, então minha mãe me acorda com a notícia absurda e fantástica, incrível, né, na verdade, inacreditável, incrível de inacreditável, que, olha, os 5 integrantes dos Mamonas Assassinas morreram. O avião que trazia os Mamonas Assassinas caiu numa área de difícil acesso a 1.200 metros de altitude, na Serra da Cantareira, zona norte da capital. E aí a primeira coisa que eu falo é, como assim os 5 morreram? Como não é um só? Como assim 5? Eu comecei a não acreditar e tal, e aí fui assistir os noticiários. Cara, aconteceu o seguinte, no noticiário passou isso o dia todo, né? Foi no Gugu, era no Faustão, né? Era um domingo e tal. Então, assim, foi o dia inteiro disso, assim. E isso, talvez, pra muita gente da minha idade, da minha geração e tudo, talvez tenha sido o primeiro trauma, digamos assim, em termos de morte de alguém e tal. Eu tinha vivido alguns casos já na infância, assim, de gente muito, muito famosa morrer, como, por exemplo, o Ayrton Senna. Só que os Mamonas Assassinas, eles eram, pras crianças, né? Eram ídolos das crianças. Então a gente meio que brincava de Mamonas Assassinas, pegava uma raquetezinha, fingia que era guitarra, então tinha toda essa, digamos, são os primeiros ídolos da infância da pessoa, né? Eu queria dizer que esse foi um dos primeiros traumas, digamos assim, de infância, e uma coisa meio absurda de se acreditar até hoje, né? Minha impressão hoje, mais velho, hoje com mais de 30 anos, hoje depois que tudo passou, e hoje entendendo mais de música, entendendo mais de contexto, o que estava sendo apresentado pra mim na época, entendendo muito mais onde pisar e o que são os Mamonas Assassinas musicalmente, o que são os Mamonas Assassinas na história. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu ia fazer um vídeo dos Mamonas Assassinas, que era sobre o filme, né? Aquele filme que lançou recentemente aí e que eu acabei assistindo e de fato, cara, é assim, o filme é simplesmente horroroso. Mamonas Assassinas, o filme é sensacional. Então, depois de assistir o filme, eu vi que várias pessoas tinham falado já sobre esse filme, que tinham visto no cinema, no começo do ano e tudo. Então, além de ser uma pauta atrasada, eu acho que é um consenso que é um dos piores filmes já feitos na história. Então, não tem muito o que falar do filme dos Mamonas Assassinas, infelizmente. Mas, queria trazer, em vez de falar do filme, queria trazer impressões da minha opinião. Inclusive, abrindo esse quadro, né, abrindo uma série de quadros de minha opinião sobre determinado artista. Eu acho que é interessante aqui eu falar um pouco tecnicamente e não tecnicamente também desses artistas. Então, eu já fiz vídeo dos Mamonas Assassinas aqui, então muita coisa fundamentada, assim, você pode achar nesses vídeos. O primeiro é sobre o álbum Mamonas Assassinas, que a gente pode até mudar o título, que lá era o começo do canal ainda, então tá só Mamonas Assassinas, é muito difícil achar. Vou deixar no card aqui, mas vocês podem também procurar aqui no canal. E também eu fiz uma análise da letra do Robocop Gay. Se eu não me engano, são esses dois únicos vídeos sobre Mamonas Assassinas que tem
aqui no canal. Existe uma questão nos anos 90 que é uma coisa muito louca. Você tinha o rock dos anos 80, de uma certa forma, as bandas que eram super jovens estavam envelhecendo, né? Então os Titãs, a própria Legião, né? Em alguns casos, algumas bandas estavam terminando, né? Cazuza tinha falecido, Renato Russo estava nas últimas ali também, né? Já estava nos deixando. Capital Inicial, todas essas outras bandas foram meio que caindo num desgaste, digamos assim. E os anos 90 é o ano da nossa redemocratização. Na redemocratização, que a gente tem o Fernando Collor de Mello eleito, a gente tem algumas bandas que, de uma certa forma, começaram a utilizar um pouco mais de humor, né? Ou, em alguns casos, um pouco mais sutil, como, por exemplo, o Skank. O Skank, quando surge com muita coisa de humor, né? Principalmente sonoramente. Mas nenhuma banda utiliza o humor de uma forma tão escancarada como os Mamonas Assassinas. E não foi sempre assim, né? Eu devo dizer que muita gente fala do Utopia, que era a banda anterior deles. E, cara, assim, o Utopia era muito engraçado porque não tinha a verve, não tinha a alma que os Mamonas têm. Por quê? Porque eles eram completamente malucos, eles brincavam no palco, eles já eram daquele jeito. E começava a cantar uma música toda séria, querendo imitar os Titãs, querendo imitar a Legião. E, honestamente, se vocês tiverem paciência de ouvir, né, um disco pouco ouvido, pouco a gente ouviu, vendeu-se muito pouco, eles meio que morreram na praia com esse disco do Utopia, mas é um disco fraco. Um disco muito fraco, canções muito fracas, pouco memoráveis e muito difícil de você, de uma certa forma, colocar ele entre grandes discos da década de 90, né? Então, assim, eles começam de fato muito fraco. Não é só uma questão de que não houve o interesse do mercado ou não houve dinheiro colocado em cima, né? Que de uma certa forma, sim, o trabalho do Utopia não era tão forte assim. Os Mamonas Assassinas já tem essa função de, nos anos 90, a gente sofre com Collor. Aí a gente tem um plano real, a gente tem um lance de uma inflação terrível, a gente tem perdas de ídolos como o Ayrton Senna, como eu acabei de falar, a gente tem uma aura estranha, né? Apesar a gente ter vencido a Copa de 94, o país fica em efervescência, então tem essa simbiose de sentimentos negativos e um pouco positivo, mas era uma inconstância muito grande no país da década de 90. Os Mamonas Assassinas chegam no momento em que parece que o país precisava de mais alegria, que parece que o país precisava de mais despojamento. E eu acho que o principal da banda era, de fato, o despojamento. E eu, como criança na época, e o público era, de fato, o público infantil, né? Tem gente que fala, Mamonas era música pra criança. Muito provavelmente eles têm razão, porque cativava as crianças não só pelas letras malucas, né? Até porque tinha coisas que, né? Vamos combinar, Fui Convidado pra Matar o Suruba não é exatamente uma música pra criança. Mas a postura que eles tinham. Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi uma banda que eles pulando no palco, assim, pra lá e pra cá, e eu ficava, nossa, meio que uma liberdade que a gente queria ter também, então a gente imitava eles e pulava pra lá e pra cá também, então eles tiveram esse alcance com as crianças que foi muito, muito forte. Além disso, o disco em si, Mamonas Assassinas, e vocês podem ver no nosso vídeo ali, a gente detalhou ali toda a parte musical, como é que ela foi feita, o que referências traziam. Ele é um disco sólido, ele é um bom disco. Ele é um bom disco, né? Vocês podem até achar que, é um disco pra criança, é um disco que não tem que figurar entre os grandes da música brasileira. Tudo bem, vocês podem achar qualquer coisa disso, mas é um disco muito bem feito. Cheio de referências, as piadas são inteligentes, todas as tiradas de uma sacada incrível. Então, é um disco que vale muito a pena ser ouvido e entender o propósito daquele disco. O propósito é piadas escrachadas. E é claro que piada, muita gente fala, piada não se repete. E piada não se repete mesmo. Por que não existe flow preta? Não tem, né? Então, muitas músicas dos Mamonas você já ouviu aquela piada, né? Você já entendeu aquilo ali. Então você vai ouvir, a música tem esse apelo de cristalizar na sua cabeça e você repeti-la, né? Ela tem um poder de repetição que é muito forte. Então você continua ouvindo, mas já não ri exatamente daquilo, mas ficou um sentimento de nostalgia. Vendo hoje a banda Mamonas Assassinas, estando mais velho, entender o contexto que eles estavam, é uma coisa realmente que foi importante pro país naquele período e musicalmente ainda me chama muita atenção. Eu ainda ouço o disco dos Mamonas vez ou outra, né? Não sempre, mas vez ou outra ainda ouço o único disco que eles lançaram, né? Em vida. Então é um disco bastante peculiar.
Como esse disco chega pra gente hoje? A gente sabe que a sociedade mudou, né? Dos anos 90 pra hoje, a sociedade é absolutamente outra, né? Outros parâmetros, a gente tem muito mais consciência, tenta igualar algumas lutas, né? Tenta fazer com que algumas classes fiquem mais juntas e tal. Então existe uma pequena preocupação de não diminuir quem sempre foi diminuído. Isso é homossexuais, né? Tem muito da coisa, então, do Robocop gay, músicas que hoje já podem bater diferente, mas que na época eram consideradas engraçadas, né? E de fato, se você for ver a nossa análise de Robocop gay, você vai ter muitas nuances ali que na verdade não precisa ser necessariamente anacronismo, ou não precisa ser necessariamente endossar o cheque pra piada, de fazer piada com gay, mas entender que a música também tem uma mensagem, né, em favor do gay, né, naquela época. Então, sim, tem toda essa complexidade juntas, da sociedade que mudou e das músicas dos Mamonas que cai hoje numa festa e você pode ficar horrorizado porque você tá ouvindo sim um fruto dos anos 90. Os anos 90 você tinha a banheira do Gugu, você tinha um negócio que era o cara ia cantando, a mulher ia dançando no chuveiro sem sutiã, né? Só de roupa branca no chuveiro, e isso passava pra todo mundo assistir, né? A banheira do Gugu passava a gente almoçando domingo e assistindo lá, mulheres e homens numa banheira atrás de sabonete, se esfregando e tal. Então, assim, os anos 90 foi pra poucos, viu? Os anos 90 foi maluquice o que passava na TV, e os Mamonas eram fruto disso. Não tinha muito papas na língua, tinha palavrão nas músicas, tinha conteúdo sexual nas músicas e chamava a atenção das crianças. Pensando em que os Mamonas faleceram, né, rapidamente, foi meteórico a carreira deles, foi muito meteórica, mas muita gente pede pra gente fazer um trabalho de futurologia, ou de o que seria se eles ficassem vivos, né? Será que eles fariam sucesso hoje? Existe muito isso, e muita gente fala, nossa, eles iam fazer mais uns 2, 3 discos, o Dinho ia lançar carreira solo, ia tentar outra coisa. Cara, é muito difícil, né? Você tem que lembrar que eram jovens, pessoas muito jovens, e que ainda tinham toda uma carreira pela frente. Não dá pra gente saber pra onde ia. Eu acho difícil que os Mamonas Assassinas, da maneira que foi, com a formatação que teve naquele álbum de estreia, difícil que eles continuassem fazendo esse sucesso absurdo, né? É muito difícil superar um disco de sucesso. É muito difícil, né? Até porque no segundo você ainda vai ter rebarbas do primeiro, então muitas pessoas vão ouvir, vão querer ouvir o que você tem pra fazer ainda. Só que muitas vezes isso pode ser, sabe, o tiro pode sair pela culatra, porque a pessoa pode esperar muita coisa e não achar grande coisa, o seu segundo disco flopar, e aí a partir daí você tem que começar tudo do zero, é um pouco mais difícil. Então digamos que tem aí uma maldição e uma bênção no primeiro disco, mas não dá pra gente saber como seriam. Eles continuariam fazendo música de humor? Muito provavelmente, mas eles iam se moldar. Eles iam se moldar bastante, né? Aquelas músicas dos anos 90 seriam aquelas músicas dos anos 90. Os Mamonas Assassinas, eles tinham a inteligência o bastante, porque não eram músicas simplesmente bobas, né? Eles tinham inteligência o bastante pra evoluir com o tempo do humor, né? Continuar fazendo músicas de humor, mas ligadas à nossa época mesmo, né? A gente tem um exemplo que é o Pedra Letícia. O Pedra Letícia é uma banda de humor, mas que condiz muito mais com o nosso tempo do que com a década de 90, que foi a época dos Mamonas. Uma música dos Mamonas cantada, ou uma música do Pedra Letícia que fosse feito aos moldes dos Mamonas, iam ficar fora de mão, né? Eu acredito, né? E aí é só acreditar mesmo que os Mamonas iam seguir essa linha evolutiva do humor e hoje iam estar adaptados até onde dá, porque a gente se adapta, né? A gente vai se adaptando. Eu acho que quem não se adapta são pessoas bem mais velhas mesmo, que já cristalizaram muita coisa em si e dificilmente conseguem sair do seu mundo, tentar ver o novo, já cristalizou, e é assim que é a vida, né? As coisas seguem dessa forma. E os Mamonas Assassinas fizeram um único disco, na minha visão é um bom disco, sabe? Não é um disco nota 10, jamais daria nota 10 pra ele, mas é um bom disco, é um disco que entrega o seu propósito e é uma banda que você só consegue avaliar por esse disco, né? Claro, se você for colocar Utopia como avaliação também, né? Pra mim não dá pra ser, não é o mesmo projeto, né? Não são os Mamonas Utopia. Então, assim, eu conto como Mamonas Assassinas aquele disco único. E nesse disco aqui eles entregaram muito e muito e muito bem. Iria continuar? Já não sei, mas essa é a minha humilde opinião sobre Mamonas Assassinas. A despedida dos Mamonas Assassinas durou 24 horas. Da vigília no Instituto Médico Legal até o cemitério,
Os fãs choraram a tragédia que acabou com a promessa de alegria. Parece que foi ontem, mas há 24 anos, em março de 1996, de repente, os rapazes de Guarulhos nos deixaram. Ficaram as lembranças, ficou a graça, a ousadia, a espontaneidade que vem atravessando gerações. E atenção, Krezebeck, o vídeo tá terminando. Até semana que vem. Quer mais opinião sobre alguns artistas aqui? Deixe nos comentários, né? Deixe nos comentários. Dá opinião sobre artista X, Y, que aí a gente vai atrás de dar opinião sobre esse artista pra vocês, tá bom? E não se esqueça, Mamonas Juscelina. Foi isso que eu falei? Eu acho que foi. Mamonas Juscelina. Hashtag Mamonas Juscelina. Põe aí Mamonas Juscelina. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. E considere ser membro aqui também, tá bom? E atenção, Krezebeck, estamos chegando no fim. Vamos aí que vai acabar a baixaria. Obrigado a todos vocês, até a próxima.